Fala pessoal, eu sou o Anderson e o episódio dessa semana de Falcão e o Soldado Invernal chegou bem no estilo ali de John Wick, né? E pra mim foi o primeiro episódio que de fato deixou aí algumas brechas pra gente fazer aí várias teorias. Então fica comigo que a gente vai falar sobre tudo isso agora. O mundo tá de cabeça pra baixo, precisamos de um novo capitão. E não vai ser o Walker, então antes de você destruir o escudo eu vou pegar ele pra mim. No final do episódio passado, a gente viu o Sam e o Bucky indo se encontrar com o Zemo, e agora no início desse a gente vê o Bucky soltando ele. E graças a Deus que ele soltou, porque o Zemo realmente é a verdadeira estrela desse episódio. O cara tá muito mais solto e bem desenvolvido do que lá em Guerra Civil. E quando eu digo solto, eu digo literalmente solto. Aí. Então, quando o Bucky vai na prisão pra encontrar ele, a gente até tem uma referência ao filme dele tentando dizer as palavras que controlam a mente do Bucky. E é legal porque ele sabe que elas não funcionam mais, ou seja, ele só tá ali querendo colocar fogo no parquinho. Interessante que também é mostrado um lado dele que a gente não tinha visto antes, que ele é rico e que ele é de fato um barão. E o Sam não gosta muito da ideia, mas ele se vê obrigado a trabalhar com o Zemo, porque ele é o cara, né, que sabe ali sobre o soro de super soldado e também sobre a Hydra. Então, eles vão para Madripoor, que é uma cidade que até recentemente a Marvel não podia usar, porque ela tem várias conexões com os mutantes. Por exemplo, o Wolverine tem várias histórias lá. E é um lugar bem bonito, né, com aqueles prédios cheios de cores, mas também é um lugar bem tenso, com vários criminosos e, como eles dizem, tem uma parte alta da cidade e também uma parte baixa. E obviamente eles vão para a parte baixa. E como eu disse antes, lá a gente já encontra algumas referências a esse universo mutante. O símbolo de macaco, que eles dão tanta evidência no episódio, é o Monkey Salon, e também tem um outro lugar chamado Bar da Princesa. Esses dois lugares, eles são recorrentes nas histórias dos X-Men. Então beleza, para entrar nessa cidade, eles precisam se disfarçar. E é aí que a gente vê o Bucky usando sua reputação como soldado invernal e o Sam se disfarçando de o Tigre Sorridente. Tigre Sorridente esse que é realmente um personagem que existe nos quadrinhos, só que ele é lá um vilão D e ele é inimigo principalmente do grupo Novos Guerreiros. Agora, se a gente vai ver ele de fato, verdadeiro, né? Daqui pra frente no MCU eu já acho difícil. Mas essa cena é muito engraçada porque o Sam tá interpretando um cara que tem sorridente no nome e ele não consegue dar um sorriso na cena inteira. Em Madripoor, eles também reencontram a Sharon, que assim, o que ela não fez nos dois filmes anteriores, ela fez nesse episódio. Ela tá dando porrada pra caramba, ela tá realmente durona e até matando pessoas. Então assim, Sharon, eu nunca te critiquei. Então ela se une ao grupo deles e ela leva eles até o cientista Wilfred Nigel, que é a única pessoa que em muito tempo conseguiu recriar o soro de super soldado. E agora, prestem atenção, porque agora vai ficar realmente bem importante. O cientista Wilfred Nigel, ele diz que ele foi contratado pelo governo americano para recriar o super soldado, né, o soro de super soldado. Só que o projeto dele foi interrompido assim que o blip aconteceu e ele desapareceu. 5 anos depois, ele retornou e o projeto dele havia sido esquecido. Foi então que ele passou a trabalhar para o Mercador do Poder. Mas o que é interessante aqui? O fato dele ter trabalhado para o governo americano. E isso leva a gente lá para trás para um personagem que a gente já conhece e que apareceu nos filmes da Marvel mais antigos, que é o General Ross. Na análise passada, eu cheguei a mencionar todo o interesse que ele tem sobre recriar o soro de super soldado e como isso foi mostrado no filme do Hulk. E essa declaração do Nigel pode estar indicando que ele realmente está envolvido nessa parada. Nos quadrinhos, o Ross fica tão obcecado pelo Hulk que ele tenta fazer ali uma fórmula para aprimoramento próprio. E com isso, ele acaba se tornando assim o Hulk vermelho. Diferente dos quadrinhos, no MCU a parada já é outra, porque o Ross tá mais concentrado em recriar o soro de super soldado. Então faz todo sentido que o Wilfred tenha já trabalhado pro governo americano a mando do General Ross, que é secretário agora, né? O que mostra que ele
realmente tá interessado, talvez, numa nova equipe de pessoas super qualificadas chamadas Thunderbolts. Mas assim, até agora, só teoria, vamos esperar mais algumas pistas pra gente poder falar com mais certeza. Mas agora, falando do Mercador do Poder. É notável a importância que ele vem ganhando na série desde o primeiro episódio. Na verdade, eu acho que no primeiro episódio ele nem mencionado é. O que de fato deve se tornar realidade é que esse mercador, ele talvez seja o vilão principal da série e não os apátridas, porque se a gente lembra bem, ele também tá atrás desse grupo de terroristas que a gente vem acompanhando. O que nos leva para a verdadeira questão: quem é esse mercador? E levando em consideração os acontecimentos dos episódios anteriores, a gente tem uma cena ali onde os apátridas estão fugindo e um grupo de agentes e policiais chegam. Eles inclusive dizem que é o pessoal do mercador, o que me levou a pensar que talvez esse mercador seja alguém com alto nível de hierarquia dentro do próprio governo, o que me fez, obviamente, pensar de novo no General Ross. Mas como eu disse, vamos esperar por mais pistas. Inclusive, bem no finalzinho do episódio, a Sharon também diz ali que ela tem dois grandes problemas para lidar agora, o que obviamente ela tá se referindo ao Sean e ao Buck. E eu pensei em duas coisas. A Sharon ela tá trabalhando pro governo americano e possivelmente o Ross, ou dois, ela tá trabalhando pro Mercador do Poder. Diz aí nos comentários o que você acha disso. Mas o que parece é o que eu já disse. O Mercador do Poder parece muito mais significativo como vilão dessa série do que propriamente os apátridas. O episódio aborda também mais uma vez aquela decisão do Sean de não manter o escudo e agora ele diz que preferia tê-lo destruído. E o Buck fala pra ele que antes dele destruir, ele vai pegar pra si mesmo e se tornar o capitão. Que é basicamente o que eu tinha falado também na análise passada, que o Buck estava realmente querendo o escudo. E assim como eles mencionaram antes, Wakanda não esqueceu sobre o que o Zemo fez pro povo deles. Então no final do episódio a gente vê a Ayo ali perto do Buck perguntando sobre o Zemo. E só pra deixar claro, não, eu não acredito que o Pantera Negra vai aparecer na série. Mas é muito maneiro a gente ter de alguma forma a presença de Wakanda aqui também. E vou te admitir que seria bem interessante a gente ter uma Dora Milaje no time principal junto com o Falcão e também com o Soldado Invernal. Esse episódio também tem algumas referências à Guerra Civil, mas a principal delas foi essa cena aqui. Chega pra frente o banco. Não. Não vai chegar seu banco pra frente, né? Não. E vale destacar as cenas de ação desse episódio, que também estão incríveis, e não é à toa porque o roteirista dessa história aqui é também o criador de John Wick. Então a Sharon ali brigando com todo mundo, a luta do Buck no bar e até a atmosfera de Madripoor. Cara, tá muito parecido com a franquia do John Wick e tá muito bom. E eu não posso esquecer também, né, mano, que o Zemo com a máscara roxa dele ficou muito maneiro. Mas deixa aí, de 0 a 10, qual é a sua nota pra esse episódio? Se você chegou até aqui, por favor, deixa aí o like e se inscreve no canal. Você que tá aqui acompanhando a gente sabe que tem análise de Falcão e o Soldado Invernal toda semana por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!